Bom, tá aí. E... Bom, começou a gravar, acho que vou me apresentar de novo, então. Enfim, bom, eu sou o Leandro, sou professor de Física. Vocês vão ter outros professores também, mas hoje vai ser só eu. Eu queria passar com vocês hoje uma coisa mais... acho que é mais para ter uma estratégia para a gente ver, ter um planejamento de física. Então, boa parte da nossa aula de hoje, ela vai estar muito mais relacionada com planejamento, com entender o que vai acontecer, e no finalzinho da aula eu vou começar um pouco da matéria já com vocês. Bom, como na outra sala eu atrasei um pouquinho, eu já vou começar. Enquanto isso, eu queria pedir para vocês, eu vou apresentar aqui, estou deixando o chat aberto no celular, vai me mandando mensagem no chat, se quiserem abre também, eu vou fazer algumas perguntas para vocês para a gente ver como que vocês estão, queria saber de vocês algumas coisas, e eu vou conversando e vocês vão me mandando no chat, por favor. Pô, galera, tá dormindo no meio da aula, né, do Luiz Guilherme. Como que ele se apresentou para vocês? Como Luiz Guilherme? Pode chamar ele de Ziggy, se ele não falou. Bom, não vai pra dormir na minha aula também não, hein? Que isso, já dormiu na outra aula. Dorme na de geografia. Bom, bora lá. Como eu falei, sou professor de Física. Essa é a nossa primeira aulinha aqui do segundo semestre. Meu nome é Leandro, se eu não tinha falado antes. Bom, o que eu trouxe aqui primeiro? Eu queria mostrar para vocês os grandes temas de Física, o que mais cai, a porcentagem disso aqui. É a porcentagem que eu deixei aqui dos últimos, de 2014 até 2018. Eu tinha colocado aqui embaixo, mas saiu. Isso eu dividi em grandes temas. Óbvio que ali no meio tem muito mais coisa, eles vão se ramificar mais. Mas vocês vão ver que, basicamente, o que mais cai é isso: a mecânica, onda, eletricidade, ótica e termologia. Isso aqui eu vou tentar abrir um pouco com vocês, e eu gosto de fazer isso na primeira aula, para a gente ter essa noção do que a gente está buscando, o que a gente está olhando. Porque se eu começar aqui tacando para vocês já direto, vamos só olhar um termômetro, vamos olhar aqui como que faz só o movimento, sem ter essa noção ampla, eu acho que eu, pelo menos, sinto isso, a gente fica perdido, de tipo, por que eu estou vendo isso? Onde que eu estou chegando? Isso é importante, isso não é? Então eu quero mostrar primeiro para vocês a importância do que a gente está vendo para o vestibular, o quanto ele cai, o que é mais relevante, e o que a gente vai ver durante o ano. Primeiro ponto, acho que aqui, então, é isso. A gente está olhando para um vestibular, está olhando num ambiente de cursinho. É importante saber também quanto que a gente tem de aula. A gente não tem muitas aulas, porque nossas aulas são só de sábado, e sábado sim, sábado não, porque a gente vai ter física. Então, não vai dar para eu ficar tão devagar, às vezes, no mesmo assunto. Vou ter que ser um pouco mais resumido, e às vezes acelerar um pouquinho algumas coisas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão ter dúvida, eu espero que vocês venham falar comigo. Manda para os outros professores, manda no grupo. Vocês vão ver que, junto com isso, uma outra coisa que eu vou mostrar aqui mais para frente também, no nosso grupo de alunos, se vocês forem na descrição do grupo lá no WhatsApp, tem uma pastinha, vou mostrar para vocês agora. Tem uma pastinha aqui. Se vocês forem em física, tem várias aulas que a gente deu no primeiro semestre, só dessa primeira parte de mecânica. Porque ela é mais importante, então tudo de cinemática, a gente deu bastante coisa aqui. Então tá bem mais introduzido, tem vídeo, tem a parte teórica, tem lista de exercício, todas as aulas têm lista de exercício, então vocês vão ter bastante exercício para fazer aqui. Isso é legal, porque física não tem jeito, exatas. Se você não faz exercício, você vai falar, pô, entendi, não sabe fazer exercício, parece que não faz nada sentido e você não entendeu. Então, precisa dessa dúvida do exercício para poder melhorar e conseguir acertar mais questões. Bom, vamos continuar aqui então. Pensando nisso daqui, eu vou seguir nessa ordem aqui do que mais cai, de mecânica, onda, eletricidade, ótica, termologia, e vou abrir um pouco esses conteúdos para a gente ir entendendo mais o que vai ser dado até o final do ano.
Para quem perguntou aqui como que entra no Drive, se vocês forem no grupo de aluno, acho que no grupo de aula online também, na descrição do grupo, você clica lá no título em cima, na descrição tem um link para esse Drive. Só você abrir o link, você vai conseguir ter todas essas pastas e onde estão essas aulas. E aí tem de várias matérias, não sei se vocês viram lá também, tem de todas lá. Show? Beleza, Eric? Boa. Bora. Como eu estava falando, eu vou abrir aqui, nesse sentido aqui, horário, do que mais cai para o que menos cai e mostrar um pouquinho de cada um. Começando em mecânica, então. Acho que mecânica é legal a gente entender que, basicamente, o que ela está entendendo e olhando é a causa e consequência de movimentos. Então, o que gera um movimento? Tudo que gera um movimento, tudo que tem a ver com essa parte de causa, ela é a dinâmica. Então, quando eu aplico uma força, estou aqui, empurrei, fiz uma força na cadeira, e gerou um movimento, fui para trás, ou qualquer outro tipo de coisa, tem uma mola, que eu fiz uma força, segurei a mola e soltei, peguei um objeto, levantei, e isso vai gerar um movimento, isso está na parte da dinâmica. Então ele vai trabalhar com força, energia, trabalho, potência, tudo isso a gente vai ver em dinâmica. Isso é uma coisa que cai muito. Nos últimos anos, está caindo muito mais dinâmica do que cinemática. Mas em vários outros vestibulares, e eu sei que muita gente não presta só Enem, cai muito a cinemática, então. Então a gente também vai dar um pouco de foco aqui. E se vocês forem ver, todo ano tem uma questão de dinâmica e uma de cinemática, direto. Inclusive eu peguei uma questão no final da aula que é do ano passado do Enem. Bora. E aí cinemática, o que ela faz? Ela olha mais essas consequências. Ela vai olhar do movimento. O que é a dinâmica? Ela gera esse movimento, a cinemática vai olhar o que acontece só. Você não está muitas vezes preocupado com o que está gerando. Então, por exemplo, um carro em movimento na estrada, um trem fazendo uma viagem. Tanto faz o que está gerando essa força. Você não tem que entender, porque o motor está dando um torque, não sei o que, está gerando. Tanto faz. O importante que eu quero saber é quanto tempo demora para chegar se eu for fazer uma viagem daqui até o Rio de Janeiro. Eu preciso saber do tipo, se eu faço uma velocidade média na estrada, eu sei que a velocidade máxima é 110 km por hora, se eu for sem parar, quanto tempo eu demoro para chegar lá? Você consegue fazer essa estimativa e tanto faz o que está gerando esse movimento. Não é importante. O que importa é só olhar para ele. E aí a gente vai ter essas três variaçõezinhas aqui, né? Que é o movimento uniforme, que é quando a gente não tem aceleração, a velocidade é constante, hoje vai ser o tema da aula de hoje. Movimento uniformemente variado, que é quando tem aceleração, ou seja, a velocidade do corpo que a gente está olhando, ela vai mudando com o tempo. E movimento circular, que ele pode ser uniformemente variado, mas a questão daqui é a trajetória. É se ele está fazendo um círculo. Então você pegou uma bolinha, prendeu e rodou, isso é um movimento circular. Ele está fazendo um circuito. Se você está olhando uma pista de corrida e está dando uma volta nela, isso é um movimento circular. Beleza? Bora pro próximo tema. Ondulatória. Em ondulatória, o que a gente olha é o comportamento da onda. Então, o que a gente vai olhar aqui no geral é caracterizar essa onda. A gente vai olhar ela, que tipo de onda que ela é, se ela é mecânica, se ela... Gente, se tiver muito barulho aí, a gente vai olhar o tipo de onda, se ela é mecânica, se ela é eletromagnética, por onde que ela está propagando. Nossa, e onda é outra coisa que também sempre cai alguma coisinha dessa. E eu acho que é legal esses temas de física, para quem normalmente não gosta de física, é começar a ver física, que física é uma coisa muito aplicada, ela é muito do nosso dia a dia. Como eu falei, ela olha para onde a gente está indo, quanto tempo demora, uma onda. Se vocês gostam de instrumento, de música, você vai tocar um instrumento, o que você está fazendo ali? Basicamente, você está segurando uma corda e fazendo ela emitir uma onda. É uma onda mecânica, que ela está vibrando no ar e fazendo você ouvir um barulho. Então, tudo que a gente vai trabalhar em onda, muitas vezes você vai ver que tem exercício de instrumento musical, tem exercício de coisas que a gente vê no dia a dia, por exemplo, o efeito Doppler aqui. Quando você vê uma ambulância que está vindo na sua direção, você ouve aquele barulho, ele vai mudando. Ele começa fazendo um tipo de barulho, vai chegando perto dele, muda, e quando ele passa, ele faz outro. Isso aqui é tudo um efeito para você trabalhar como que a onda se comporta, para a gente ouvir essa onda. A nossa audição também, por que a gente... Quem também gosta mais de música, você vai ouvir um baixo numa música. É difícil você, às vezes, você ouvir, porque ele é muito grave. O som dele e o nosso ouvido, ele tem um limiar ali também. Então, um som, às vezes, muito grave, a gente ouve ele numa intensidade menor. Os efeitos de reflexão e refração, por exemplo. Quando você coloca uma colher num copo d'água, você vai lá e enfia a colherzinha ali. O que acontece? Você vê ela um pouquinho pro lado.
pô, dobrou a colher? Não, você fala, ah, não, é a luz que está batendo ali e vendo isso aqui diferente. Isso acontece também com a onda de som, ela também refrata, tem a reflexão também, que é quando bate, você ouve de novo, que é o eco. Enfim, eu estou querendo mostrar aqui no geral para a gente poder ir já preparando, sabendo o que a gente vai ver e o que cai. Bora. Próximo tema, eletromagnetismo. Isso aqui é o meu tema preferido de física, porque é o que eu faço. Acho que aqui é bom também já me apresentar um pouco mais, que eu faço, estou formando agora em engenharia elétrica. Então, esse é o tema que eu tenho mais afinidade, que eu conheço mais. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser entender melhor de circuito elétrico, de como que gera energia, de como que funciona alguma coisa eletrônica, pode vir falar comigo, a gente pode bater um papo. Se vocês quiserem saber como que é a engenharia, como que é o curso, ver se é isso que vocês querem. Então, acho que o nosso papel aqui também não é só dar aula, é a gente poder trocar uma ideia também com vocês e dar esse apoio de ajudar, por a gente já ter essa experiência, já estar na faculdade, poder passar um pouco disso para vocês também, vocês conhecerem outras áreas. Então, sintam-se à vontade para me mandar uma mensagem no privado e falar, eu queria conversar um pouco de engenharia, como que é o curso, pensando em fazer isso. Então, sintam-se à vontade. Bom, falando aqui do tema, basicamente o que a gente vai ver em elétrica aqui é o comportamento do elétron. Então, se o elétron está parado, é eletrostática, se ele está em movimento, é eletrodinâmica. Mesmo terminho que a gente usou ali atrás para movimento também em mecânica. Por que ele está falando em elétron em movimento? Porque quando tem um elétron andando, isso é uma corrente elétrica. Quando você vê um fio, você fala, tem uma corrente ali, o que é? Está passando, como se fosse uma corrente de água que passa no rio, é uma corrente elétrica, ela passa um monte de elétron andando naquele fio. E isso vai gerar circuitos elétricos, que também cai bastante. Se vocês olharem na prova do ano passado, acho que tinha uns 2 exercícios de circuitos elétricos, sendo que são 15 questões na prova. Então é bastante coisa, você vê caindo 2 exercícios muito parecidos. A outra parte de eletrostática é mais de carga elétrica, energia, potência. Essa parte aqui de cima não cai tanto. Essa parte aqui de baixo já cai bem mais, porque ela é mais aplicada, que é o nosso dia a dia, do tipo, você tem uma geladeira com uma potência tal, e você deixar ela ligada 24 horas por dia, quanto que ela representa de energia na sua conta elétrica. Então é uma coisa muito do nosso dia a dia, você saber olhar e fazer uma conta na mão ali, do tipo, quanto que isso está representando na sua conta de energia. Você vê que, então, como são coisas muito práticas, eu nem gosto muito de trazer isso, de tentar aplicar bem o que a gente vê no dia a dia. Uma agulha aqui. Bora, e aqui a parte que quem que tinha falado que odeia isso? A Maria Júlia, falou que odeia termologia. A gente não vai ver muita coisa, isso é bom, ó, talvez você fique feliz com isso, Maria Júlia, mas é um tema que cai, acho que cai mais em FUVEST, outras coisas, no Enem ele cai também, eu acho que não é tanto nessa parte de dilatação, ele cai uma coisa até que mais tranquila, que a gente olhar muitas vezes escala de temperatura, que é facinho para a gente fazer uma mudança ali, olhar uma variação de temperatura, olhar a propagação de calor, então ele tem muito exercício teórico dessa parte, isso é legal, que é o que eu estava falando para vocês. Física, às vezes é muito difícil na matemática, ela trava lá, tem umas contas difíceis, umas coisas meio complicadas, mas você olha a teoria não é difícil, a teoria ela é o nosso dia a dia, ela é a prática, você está vendo todo dia. Então, por exemplo, propagação de calor. O que é isso? É a forma de propagar um calor. Então, você está esquentando alguma coisa no forno. Se você colocar a mão no seu fogão em cima, lá para cima, você vai ver que ele é mais quente. Se você pudesse medir, por exemplo, se você olhar quando está tomando banho, no chuveiro, o primeiro lugar que esquenta, se você olhar um espelho, o primeiro lugar que vai embaçar vai ser em cima. Porque o calor, qual que é a forma de propagação dele? Ele sobe um ar quente. Então, a gente entender essas formas, que é convecção, propagação do meio do material, ele vai perguntar muito isso. Ele vai falar do tipo, do DNA, num banheiro, você esquentou ali igual, qual que é o primeiro lugar que vai ficar mais quente, onde vai estar mais quente no cômodo, no banheiro? É em cima, vai ser isso, vai ser uma coisa assim, pra você só entender conceitos. Então, acho que isso facilita bastante também a gente ter essa noção. E aí, antes de eu começar a nossa aulinha de hoje mesmo, queria conversar um pouco com vocês. Vou até tirar aqui para voltar o vídeo e eu ver vocês. O que vocês acharam disso? De eu mostrar esse panorama geral, mostrar o que cai mais? Eu não sei se vocês têm essa visão muitas vezes no colégio.
e eu acho, ou na escola, eu acho que ela traz uma visão legal, ampla, você vê tudo que vai ter, o que mais cai, o que é relevante para se preparar. Eu acho que o vestibular, ele está muito ligado com o planejamento. E quando você consegue se planejar bem, definir, você sabe a data que é o vestibular, você sabe quanto você tem que estudar um pouquinho por dia, e que nem eu falei aqui no começo, a gente vai ter muito poucas aulas de física, de várias matérias, vamos ver, vai dar umas 9, 10 aulas até o final do ano. Isso é pouco, vocês vão precisar se planejar e fazer exercícios sozinho, vir tirar dúvida com a gente. Então é legal ter essa noção ampla para você já ver do tipo, eu quero entender isso melhor, não sei o quê. Começa antes, vai olhando antes, ou vai acompanhando aqui, seguindo também para a gente se achar melhor. Depende muito de você. Cada pessoa tem um método muito seu de estudar e que você sabe que funciona melhor. Deixa eu ver que eu não estou acompanhando o chatzinho. Boa. E aí, eu acho que isso era um pouco do que eu queria trazer para vocês nesse começo aqui dessa primeira parte da matéria, da aula, e também conversar com vocês. Vocês podem mandar para mim no chat, só para eu conhecer um pouco mais vocês também, se vocês já formaram, já acabaram a escola, se vocês ainda estão no segundo, terceiro colegial, porque isso é importante para mim também. Então, e se teve alguma coisa disso que eu mostrei que vocês nunca viram. Boa, Fabrício, terminou ano passado. Tem uma galera que a gente já conhece aqui, né? Do que já estava aí com a gente. O Matos também veio na nossa visão, conheci ele já. Boa. A parte menos na escola foi ótica. Terminei o ensino médio ano passado. Legal, boa. Tá todo mundo, então, ou no terceiro ou terminou o ano passado, né? Legal. Bom, eu acho que é bem isso aqui, tá vendo? Isso aqui dá pra gente ver que é uma coisa que a maior parte das pessoas viram mais movimento, né? Eu acho, na escola. E preocupa não, ó, quem não lembra de nada, a ideia aqui do nosso cursinho é isso, é trazer para vocês o máximo que der de conteúdo para vocês terem essa visão ampla e ter visto tudo. A grande parte que você apresentou na escola. Normal, gente. Então, ó, não é para se preocupar de não lembrar, de não falar, nossa, não entendi nada, não sei o quê. A ideia era essa mesmo. Eu queria ver como que vocês estão, em que ano que vocês estão, para saber, porque muitas vezes você está no segundo colegial e no segundo ano. Olha, eu sou velho, fico falando de colegial, mas enfim. No segundo ano, e acontece que eles não viram algumas partes, então isso era importante para eu saber também. Mas boa. Deixa eu começar então apresentando a aula aqui com vocês. Eu preciso ver no horário. Será que acaba essa aula, gente? 2h15. Boa, só para não me perder aqui no tempo. Então, bora lá. Então, continuando aqui, o que eu estava falando, eu queria entender isso mais mesmo de vocês, em que pé, em como vocês estão, para poder saber onde puxar mais, onde pegar mais, onde a gente parar, porque a gente vai ter que escolher algumas coisas para não dar tanto e dar mais outras coisas. Então, pelo que eu vi aí, que vocês comentaram, a parte de elétrica, eu sei que é uma parte que é complicada, que muita gente tem um pouco de dificuldade. Termodinâmica, como eu disse, tem muito conceito, eu acho que é legal, dá pra gente passar. E ótica. A ótica realmente tem umas partes bem difíceis, mas vocês vão ver que em provas do Enem não tem tanta coisa difícil. Eu acho que a parte mais complicada é essa daqui que eu vou começar hoje, que é a mecânica. Ela tem muita matemática. E aí não tem muito o que fazer. A gente vai ficar travado muitas vezes em matemática. E eu quero fazer exercício com vocês, porque a gente só aprende fazendo exercício e entendendo o que está acontecendo no exercício. Tem, Maria Júlia, a FUVEST tem muita conta de física. A FUVEST bem mais que o Enem. O Enem ele consegue pedir mais conceito, mas a FUVEST, principalmente nessa parte aqui que eu estou falando de mecânica, de movimento, sempre tem conta. E
vai cair aquelas equações, não sei se vocês já viram, que eles chamam de fórmula do sorvete, fórmula do sorvetão. Chora não, que a gente vai aprender, vamos lá. Força, segura aí que a gente vai... A ideia é que a gente consiga fazer. Mas, bom, vocês vão ver, mesmo na FUVEST, quem perguntou, Flora, vou mandar o slide para vocês sim. Assim que acabar a aula, eu vou mandar lá no grupo. Aí vocês vão poder também olhar isso. E eu vou resolver isso no final com vocês. E aí eu vou tentar mandar para, eu não sei como que faz isso, mas eu vou tentar salvar ele e mandar também a resolução. E tá gravada a aula também, então acho que dá para ver depois. Então vamos lá, começar então. Vou passar só alguns conceitos com vocês disso. Vou tentar não demorar muito aqui. E eu queria lembrar só de novo que todas essas primeiras aulas de movimento, referencial, movimento uniforme, tudo isso tem já naquele material no Drive que eu falei para vocês no começo. Então, consultem lá, que tem teoria, tem vídeo, tem lista de exercícios, é muito importante. E é isso. Então, boa. Vamos começar aqui. A primeira parte que a gente tem que entender de movimento é entender que o movimento ele é relativo, ele depende de onde você está olhando, qual é o seu ponto de referência. E aí que eu trouxe um exemplinho aqui, né, que é na foto. Quem está dentro do ônibus, para quem está lá dentro, por exemplo, motorista, para essas duas pessoas que estão aqui, o motorista está parado. Se você tivesse tudo fechado e você está andando em uma velocidade constante, você nem perceberia que talvez estivesse em movimento. Como que a gente vê isso que você fala, tá parado para você? Se eu tô aqui no chão agora, olhando para você, se eu pegar uma bolinha, eu jogo para cima, pego a bolinha, eu tô olhando, parece que eu tô parado, eu tô olhando aqui em volta tudo parado. Mas se a gente tiver essa mesma proporção, essa mesma ideia, olhar mais de longe ainda, olhar para fora da Terra, a Terra não está inteira em movimento, então a Terra está inteira, o tempo inteiro girando, e eu tô aqui olhando, parece que eu tô parado. Então, isso eu tô dando um exemplo para vocês verem que o tempo inteiro a gente está em movimento em relação a alguma coisa. E aqui é um exemplo mais claro, direto. Então eu falo, essa pessoa aqui de fora, ele está vendo tudo isso, o ônibus, as pessoas lá dentro, todo mundo em movimento. Mas para quem está lá dentro, está tudo parado. Em relação ao outro, né? Tipo, como que a gente usa esse termo? O que quer dizer parado, em movimento? O que é velocidade? E aí entra aqui, eu já vou começar a introduzir alguns conceitos também, que já aparecem algumas fórmulas. Eu acho que é legal a gente ir falando dos conceitos com fórmulas. A velocidade, e aqui eu queria que vocês entendessem mesmo essa forma, porque ela vai ser muito utilizada, ela cai bastante, e a ideia é essa, a gente conseguir entender a fórmula em vez de decorar ela. Algumas não tem o que fazer, mas fácil decorar, a gente inventa umas palavrinhas, eu vou jogando umas frases aí para ajudar vocês a decorar. Mas vamos lá. A velocidade média, o que é velocidade? A gente fala de velocidade média. Se eu falo que eu estou em movimento, que eu tenho velocidade, o que significa isso? Quer dizer que se eu estou andando, estou aqui caminhando, foi andando para lá. Quer dizer que depois de um certo tempo, se eu contar o tempo, eu olhei, agora eu estou aqui. Depois de um tempo, eu estou em outro lugar. Então, basicamente, o que a gente chama de velocidade se você olhar em momentos diferentes, eu estou em lugares diferentes. Porque se eu estou aqui paradinho, vocês estão olhando para mim, eu estou parado, como você sabe que eu estou parado? Porque depois de um tempo, vocês olharam, 1 segundo, 2 segundos, eu estou parado, estou no mesmo lugar. Aí a gente volta aqui no ônibus. Isso é a mesma coisa. Essa pessoa que está aqui atrás, ela olha para a pessoa da frente. Com o tempo, conforme o tempo passa, o cara está sentado na frente dela igualzinho, ele não está se movendo. Então, o conceito de velocidade está relacionado à mudança da posição, por isso que esse S aqui, ele vem do inglês de space, mas ele é a nossa posição, ou seja, a variação de posição, e por isso esse delta, em relação à variação no tempo. Vamos usar esse exemplo aqui do carro. Se eu estou com um carro, com um ônibus ou alguma coisa, passei numa plaquinha de 30 km, estou andando. Depois de 2 horas, eu estou numa plaquinha chegando a 190 km. 190 km. Se depois de um tempo eu estou em outro lugar, ou seja, eu tenho movimento, porque eu tenho uma variação do espaço, eu saí do 30 até o 190, numa variação de tempo, do 0 até 2 horas. E aí, o que isso quer dizer? Se eu fizer essa continha aqui, isso vai me dar uma velocidade média. Vamos fazer essa continha aqui. Antes disso, o que é esse SI e esse SF? O que é o delta? Por que eu abri ele assim? A letra S, para quem perguntou, ela significa, a gente usa S, ela vem do inglês, de space,
mas ela é a posição. Então eu estou trazendo o S aqui porque ele é muito comum. Vocês vão ver em muita questão, em muita prova, escrito ΔS. Vou adiantar só para mostrar rapidinho como isso aparece. Ó, isso aqui é uma questão do Enem. Aqui embaixo, ele está mostrando esse pedacinho aqui como ΔS, tá vendo? Então, por isso que eu quis trazer esse termo, e não só deslocamento, ou só a distância, ou um D, que é muito comum, porque cai muito em prova mesmo. Deu para entender o que é o S? O S é a posição. Então, por exemplo, Sim, deu. a posição inicial aqui, ela é o 30 km, a posição final, por isso esse I e esse F, é o 190. E o delta, ele é a variação. Vamos dar um exemplo aqui de variação um pouco diferente disso daqui. Se eu falar que hoje de manhã, quando eu acordei, vamos supor que estava 10 graus Celsius. Tava lá, olhei 10 graus. E aí agora à tarde, na hora que a gente depois do almoço, era 30 graus. Qual foi a minha variação de temperatura? Se eu sair de 10 e fui até 30, minha variação de temperatura foi 20 graus. Isso é uma coisa que vocês também acho que vão ver mais em geografia, amplitude térmica, variação de temperatura e tudo mais. Mas a gente vai ver também em física. Então, quando eu falo em variação de temperatura, isso é um delta T de temperatura, uma variação da temperatura. O que eu fiz por essa conta? Eu peguei a minha temperatura final, que era 30, menos a temperatura inicial, que era 10. Isso eu achei, nesse caso que eu dei hipotético aqui de temperatura, 20 graus de variação. A mesma coisa eu vou ter na posição. Se eu quiser saber o deslocamento de alguma coisa é o quanto eu andei, é a variação na posição. Mesma coisa que eu faço, posição final, jogo aqui, 190, menos a posição inicial, 30 km. Se eu fizer essa conta, 190 menos 30, eu vou ter 160 km, que é o tanto que esse carro andou. Em quanto tempo? Se ele saiu no momento 0 hora, digamos, meia-noite, chegou 2 da manhã, ele demorou 2 horas. Então, tempo final, 2 menos 0, dá 2. A variação de tempo, meu delta T, é 2 horas. E aí aqui é outro ponto. O delta T e o delta S, ele é chamado de variação de alguma coisa. Então, a variação do tempo, ou qual que é o meu... ou o delta S também é deslocamento, né? Aqui nesse exercício, ele pede justamente isso, ó, o intervalo de tempo. O que quer dizer isso? É o delta T. Quando alguém pede falar em intervalo de tempo, é quanto foi essa variação, qual foi a minha diferença de tempo. Beleza? Posso tocar? Calma, esse delta S e o delta T significa o quê? O delta ele é uma variação, ele é um símbolo para falar que ele é uma diferença. Tá vendo o que é a diferença? Uma continha de menos, né? A gente pode falar que é uma diferença. Então, o delta, ele faz a diferença da posição final menos a posição inicial. Que nada mais é que o nosso deslocamento aqui, né? Que é o tanto que você andou. Então, tipo, no caso, faz esse de baixo para conseguir o valor de cima, que é o que tá o delta S. Exemplo, Exatamente. tipo, SF menos SI igual delta S. Exatamente, é isso aí. Tá bom. Mas por que eu deixei os dois? Porque às vezes a pessoa pode só falar do tipo, qual que é, o deslocamento foi 160. Aí eu não preciso fazer isso, porque eu não sei quanto foi o final, quanto foi o inicial. Eu sei só essa diferença já direto. Por exemplo, quando você está na cidade, você está andando na rua da sua casa. Não existe um quilômetro zero, não tem uma posição zero. Você andou, quando você fala, eu andei 200 metros. Tipo, você atravessou o quarteirão, eu andei 200 metros. Você não fez você não olhou lá, tô no quilômetro cento e tanto, menos um tanto. Você só falou, 200 metros é diretamente o deslocamento, beleza? Bom, vou passar para frente aqui então. Se alguém tem alguma dúvida aqui? Nessa parte eu não tenho, não. Beleza, Tá de bora. boa. E aí, então, e aqui eu chego num outro... antes de falar isso, esqueci uma coisinha. Eu falei, tava falando só de velocidade, não falei de velocidade média. E aí, o que é a velocidade média? Imagina esse carro aqui, nesse exemplo. Eu saí daqui no quilômetro 30, no meio do caminho eu parei para abastecer, daí depois eu acabei acelerando muito, passei no pedágio e cheguei aqui depois de 2 horas. O que representa essa velocidade média? Ela é uma velocidade que não necessariamente é a velocidade que o tempo inteiro aquele carro fez, mas ela é uma velocidade que, caso eu mantivesse essa velocidade o tempo inteiro constante, eu andaria tudo isso, andaria 160 km em 2 horas. Então, é uma média das velocidades, mais ou menos. Ela não é bem uma média das velocidades, mas é uma velocidade que ela representa uma velocidade
que se caso ficasse constante, eu faria esse deslocamento nesse tempo. Então, se você fizer essa conta aqui, de 160 menos 190 menos 30 dá 160 dividido por 2, eu vou achar uma velocidade média. Que é o que eu falei no começo, quando eu estava apresentando também a matéria. Se eu quiser saber, eu vou viajar, vou pegar um ônibus para o Rio. Eu sei que o ônibus faz uma velocidade média de 90 km por hora. Quer dizer que ele vai ficar o tempo inteiro 90 km por hora? Não. Eu sei que com paradas, pedágio, com tudo, eu sei que ele faz em 90 km por hora. E aí eu sei que daqui até lá dá, sei lá, 400 quilômetros, eu consigo, com essa continha aqui, saber quanto tempo eu vou demorar. Beleza? Entenderam a ideia da velocidade média? Sim, entendi. E aí que a gente chega no movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, ele é quando a gente fala que a velocidade é constante, que nem a gente está falando aqui em cima. Imagina que eu mantivesse velocidade constante, ou se eu realmente tivesse uma velocidade constante. Se eu tenho uma velocidade constante, eu vou chamar esse movimento de retilíneo uniforme. Por quê? Porque ele não muda de velocidade, a aceleração dele é nula. E aí chega uma fórmula clássica também aqui de física, que é o que a gente... E aí essa é uma fórmula que a gente dá para chegar nela. Se vocês olharem no nosso videozinho de revisão, que teve um tempinho atrás, eu mostrei como chegar nessa fórmula, mas só por isso daqui a gente lembra tem um nomezinho para ela, para decorar, que acho que às vezes ajuda só a decorar, que é a fórmula do sorvete, que é o S0 mais VT, que é como se fosse é por isso que fala sorvete, para ajudar a decorar, que é SO, S0 mais VT. E o que essa fórmula está falando para a gente? Ela nada mais é do que uma forma, por que eu chamo de equação horária? É uma forma de eu achar a posição sabendo o tempo. Então, com o tempo, com a hora, o tempo que eu demoro numa certa velocidade, eu sei quanto tempo aonde eu vou chegar. Então, vamos dar um exemplo mais prático. Nesse anterior aqui, como que eu aplico isso? Vamos supor que a minha velocidade média, a minha velocidade constante desse carro é 10 km por hora. E ele saiu do 30. Então aqui a gente vai ter a nossa posição final. Quanto tempo? Onde que eu vou chegar? Qual que é a minha posição final? Eu saí da posição 30, para você ver 30 aqui, mais a minha velocidade que eu falei, 10 km por hora, e eu andei 2 horas, então 10 vezes 2 vai dar 20, eu saí do 30, com mais 20 km, eu vou chegar na posição 50. Então é isso que essa fórmula mostra pra gente. Belezinha? E muitas vezes o que vai acontecer em algumas provas é mostrar direto, falar assim, uma partícula tem uma equação horária tal, e vai te dar aqui, do tipo, S é igual a 10 mais 5t. Se vocês olharem na lista de exercício, tem um exercício desse. Só de você saber o que está multiplicando t, você fala, o que está multiplicando t eu sei que é a velocidade, pela fórmula, então isso é importante. Você já sabe a velocidade, sabe a posição inicial, só batendo o olho nessa fórmula. Esse zero debaixo do S significa que é nulo? Não, que é a posição inicial. Ele é um índice só para falar que é como se fosse no momento zero, sabe? Imagina que como se eu tivesse um cronômetro e eu fosse olhar, onde que é a posição na hora que eu cheguei, que estava no zero, na hora que eu disparei o cronômetro. Por isso que a gente coloca um zerozinho aqui. Ah, tá bom. Entendeu? Ele é só um índice. Eu poderia fazer o quê? Usar o I, que nem eu fiz aqui atrás. Só para mostrar como chegar naquela fórmula rapidinho, em vez de eu colocar esse SF, se eu colocar só S na posição, que é a posição final, menos o S, em vez de eu chamar de SI, de posição inicial, eu chamasse de S0, que é aquilo que está lá. Aqui embaixo, se eu considerar que meu tempo inicial é 0, nem está aqui, eu posso tirar isso daqui. Aí esse T, eu passo ele multiplicando para lá. Então ficaria V vezes T é igual a S menos S0. E aí eu passo esse S0 que está somando, subtraindo para lá somando. E aí chega nessa fórmula aqui. Lá na revisão, para vocês darem uma olhadinha lá, eu fiz bonitinho explicando passo a passo como chegar nisso. E aí é isso, ela basicamente sai da velocidade, da forma da velocidade média, essa equação. Beleza? Bom, eu tenho, vamos ver, acho que 20 minutinhos, né, para fazer o exercício. E eu queria mostrar para vocês agora como que cai isso no Enem. E mostrar para vocês que a dificuldade não está nesse exercício em física, porque física é o exercício, vocês vão ver. A única coisa que ele pede
é você saber esse conceito de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. O resto tudo é matemática. Bora passar para ele. Eu vou mudar aqui de tela para poder escrever. Deixa eu apagar. Não. Bom, vamos lá. Esse exercício aqui, ele é um exercício do ano passado, do Enem. Se vocês olharem, acho que não, dá para vocês entrarem no site do Enem, vocês conseguem ver todas as provas antigas. Ele, se vocês forem na prova amarela, ele é o número, acho que 135 do segundo dia. Vocês conseguem achar esse exercício lá. Eu vou ler ele com vocês e vou mostrar e explicar algumas estratégias de prova, que eu acho que mais importante, muitas vezes, numa prova, do que você saber fazer, é você ter estratégia para resolver rápido, ou às vezes saber fazer um chute melhor. Então, vou tentar passar essas dicas para vocês. Bora. Aqui em cima, né? A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado. Então, VANT é esse veículo aéreo não tripulado. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Aí aqui na foto a gente tem o avião, mostrando que ele está numa certa altura, H. Ele vai andando, tira uma foto, anda mais um pouco, tira outra foto, que pega um pedaço aqui, que é o que ele comentou aqui em cima de sobreposição. E vai fazendo isso, vai tirando foto do terreno que ele está sobrevoando. Beleza, vamos continuar aqui lendo o exercício. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Então, uma sobreposição de 20%. Para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros. Então, aquele H que a gente pôs ali em cima, 1.000 metros. Há uma velocidade constante de 50 metros com esse S a menos 1. Vamos falar disso aqui já. Então, outro dado importante. Eu, na prova, quando eu vou fazendo prova, eu sempre vou grifando, né? Que aqui fica ruim se eu grifar, eu não tenho muito controle aqui da tela. Eu vou riscar em cima e fica feio. Mas na prova, eu acho que ajuda muito isso. Toda vez que você vê um dado, grifa ele. Porque isso te ajuda a não perder. Então, por exemplo, você está lendo, você acabou de ler, você fala, quanto que era mesmo aquilo, quanto que era a sobreposição, você vai ter que ler tudo de novo. Se tiver grifado, você já vai direto, você sabe onde está. Beleza, continuando aqui, ele fala, a abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus, considere, e ele te dá esse dado aqui, de 45 igual a 1. O que ele está pedindo? Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas? Então, o que ele quer é isso aqui, ó, intervalo de tempo. Boa, vamos começar então anotando algumas informações. Ele fala para mim que a altura do avião, 1.000 metros, que é essa parte aqui. E ele fala que ele está voando numa velocidade constante de 50 e tem uma unidade ali, vamos falar disso. Está escrito assim, né? 50 ms elevado a menos 1. O que significa isso daqui? Só para passar rapidinho para vocês, uma parte extra. Quando você tem algum número, por exemplo, tenho 2 elevado a 2. Quanto que dá isso? 2, com os expoentes, isso aqui dá 4, beleza? Mas esse expoente ele pode ser negativo. Se eu tiver 2 elevado a menos 2,
A única coisa que significa isso daqui, esse menos, ele pode ser escrito assim, 1 sobre 2 elevado a 2. O menos, ele faz virar uma fração na parte de baixo. Então, esse S a menos 1, o que ele quis escrever só aqui, na verdade, foi que eram metros por segundo. Normal, que é o que a gente está acostumado de velocidade. Beleza? Foi só outra forma de escrever. Então, se você vê isso no exercício, é a mesma coisa que estiver dividindo. Bom, outro ponto muito importante quando você vai começar um exercício. Olha as unidades. Elas são coerentes? Elas são as mesmas unidades? Por exemplo, se eu tivesse essa velocidade em quilômetros por hora, você não pode simplesmente jogar numa fórmula e usar em cima em metros. Você tem que passar tudo para a mesma unidade. Então, sempre ficar atento à unidade. E beleza, o que ele está pedindo para a gente? Qual que é o intervalo de tempo? Se eu tenho a velocidade v, que é igual ali em cima, né, já coloquei. A gente sabe da nossa fórmula que v é igual a... v é igual a delta S sobre delta t, certo? A gente viu agora. E ele está me pedindo o delta t. Eu tenho v, só me falta conseguir o delta S. Como que eu vou conseguir esse delta S? Vamos entender o que ele está pedindo para a gente. Ele quer saber qual que é o tempo entre duas imagens consecutivas. Quando que esse avião vai tirar a foto? Então agora que complica. Você viu, até aqui estava de boa, né? Até aqui todo mundo entendeu, certo? O que vocês acham? Até aqui tá de boa? Ou tem alguma coisa que já travou aí? Só para saber que é daqui para frente onde vai complicar, porque entra matemática. Alguém mandou uma mensagem aí. Tá de boa ainda? Boa. Agora vem a parte tensa desse exercício. Entender como pegar esse delta S. E aí, como que a gente faz? Primeiro vamos entender onde que está essa distância, esse intervalo, onde ele tira a foto primeiro, né? Ele começa aqui. A primeira foto ele tira aqui, a segunda foto ele tira aqui, certo? Se ele não tivesse sobreposição, o que aconteceria? Isso daqui, ele tira a foto, como isso aqui é um ângulo de 90 graus, vocês vão ver depois isso em matemática, também tá vendo? Agora entra alguns conceitos de matemática, que se você descer uma reta aqui, isso aqui dá bem no meio desse pedaço aqui, daqui até aqui. Então isso aqui é bem a metade. Então, se eu souber quanto tem de espaço, de distância nessa primeira foto aqui, deixa eu pintar aqui embaixo. Ó, o que ele quer saber é isso aqui, ó, esse pedaço da imagem aqui até aqui, que é onde está esse pontilhado, né? Se eu souber, eu sei que aqui já é metade, por essa questão que eu falei, isso aqui é um triângulo retângulo com os dois lados iguais. Ele é um triângulo isósceles. Isósceles não é isso? Isósceles. Enfim, daí, como a gente sabe que essa reta aqui divide bem na metade, e aqui também, a mesma coisa, o que eu queria saber, se não tivesse sobreposição, quanto vale metade, quanto vale daqui até aqui e daqui até aqui. Eu quero saber isso. Ver se faz sentido para vocês. Porque eu sei a velocidade, ele está me pedindo qual o tempo que ele demora entre duas fotos. Então é entre o ponto 1 e o ponto 2. Eu só preciso saber essa distância aqui. O que é o problema? Por mais que eu ache essa distância em azul, aqui embaixo, eu tenho essa distância aqui em vermelha de sobreposição. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer vamos achar essa distância em azul e achar essa distância em vermelho. Se a gente achar a distância em azul, a gente tira a distância em vermelho e beleza, a gente consegue chegar no nosso distância em verde ali, que é o que a gente precisa para o nosso delta S. Show? Até aqui fez sentido todo mundo? O que a gente está tentando achar? Isso aqui é outra dica que eu falo para vocês. Tenham clareza do que você está procurando, o que você está tentando achar no exercício. Porque senão você se perde se você ficar só fazendo conta sem entender o que você está procurando. Bom, eu vou continuando. Se alguém tiver travado aí, eu falar, pô, não entendi, manda no chat que tô olhando o chatzinho aqui. Bom, vamos fazer, eu vou escrever em azul agora para a gente fazer essa parte em azul. Deixa eu... Vou fazer o triângulo de novo aqui. Eu quero saber essa distância x aqui desse triângulo.
Como eu falei para vocês, o único conceitinho que tinha que saber aqui era que esse aqui no meio, isso aqui dá bem no meio dele, né? Então ele vai dividir esse x em... Vou colocar o x sendo esse pedacinho aqui só. E aqui também vale x. Esse triângulo azul aqui é esse triângulo azul aqui, ó. Beleza? Todo mundo? Vou fazer um outro aqui para não ficar poluído. Esse triângulo aqui, joguei ele para cá. Então aqui é 45 e aqui é 90 graus. Como eu desci ele reto aqui, eu fiz uma linha reta aqui no meio, aqui também é 90 graus. E o que ele fala pra gente no exercício? Vamos achar aqui, ó. Ele fala, a tangente de 45 é 1. Quanto vale a tangente de 45? Isso aqui também é outra parte de matemática, que se vocês não lembram, não tem problema, a gente vai ver mais pra frente. Que parte você não entendeu, Flora? Essa parte, até aqui você entendeu em preto? Nessa partezinha aqui da velocidade? O que a gente tá tentando achar? Eu só entendi que, tipo, tem que achar isso aí, sendo que o resto, quando você começou a falar do negocinho azul e do verde desse negócio aqui, não entendi mais nada. Ah, tá, beleza. Então, vou voltar só um pouquinho aqui pra gente tentar ver se faz... Ó, o que a gente está buscando, que é o que a gente falou. É esse ΔS aqui, porque a gente já tem tudo, já tem a velocidade, só quer achar o tempo. Então, nosso objetivo é achar a velocidade. E aí, o que eu preciso achar é qual que é a distância entre o ponto 1 e o ponto 2. É só isso que ele quer. Ele quer essa distância daqui até aqui, que é o ponto 2. Certo? Vamos refazer, então, esse pedaço aqui. Eu tenho o ponto 1 e tenho o ponto 2. O meu ΔS, que a gente fez lá atrás, seria a posição final menos a posição inicial. Se eu tivesse, qual que é a posição disso daqui? Eu quero achar isso aqui é o meu ΔS. Beleza? Essa é a primeira etapa. Só que nesse exercício ele tem um pequeno probleminha, que é o que a gente estava falando. Existe essa sobreposição aqui, de imagem. Ou seja, esse pedaço, esse triângulo azul, que eu desenhei aqui, desse lado, nesse pedaço aqui, por mais que eu ache essa distância dele, e ele estaria aqui, ó, vamos desenhar o triângulo aqui. Vamos supor que fosse assim a imagem. Então, o avião passou aqui e tirou uma foto, passou aqui e tirou uma foto. Isso é caso não tivesse sobreposição. Se ele não tivesse sobreposição, eu simplesmente acharia quanto vale essa parte de baixo do triângulo azul e quanto vale a outra parte, eu somo, e eu teria, na verdade, não a distância ali embaixo, né? Eu teria que achar daqui até aqui, né? Que esse é o ΔS. Desculpa, gente, eu pausei aqui. Deixa eu refazer isso. Ó, a minha posição do 1 até o 2, na verdade, ele é aqui. Ele é bem nos pontos médios, né, desses triângulos aqui. Beleza? Então, é isso que é o que a gente está vendo aqui em cima no desenho. O que a gente precisa achar é esse ΔS aqui. E aí o que eu estava tentando fazer é a gente achar alguma forma, de algum jeito de tentar achar essa distância. E aí tudo isso que eu estava tentando fazer agora, entendeu mais ou menos? Você quer a ideia? Boa, Flora. E aí o que a gente está tentando achar é isso, esse pedacinho aqui. Porque eu quero saber aonde que ele tirou a foto, né? Beleza. E aí vem a parte que eu estou tentando mostrar, que é de matemática, que é, para achar esse trecho, eu tenho que saber quanto que vale, se não tivesse a sobreposição, né? Quanto que vale metade desse triângulo aqui, quanto que vale essa metade aqui. Porque se eu achar isso daqui, vocês concordam comigo que nesse caso aqui, ó, vamos refazer ele aqui, ó. Ali em preto que eu desenhei é esse pedaço aqui. E aí, se não tivesse sobreposição, o outro pedaço do triângulo estaria aqui
E beleza, se eu achar quanto que vale esse trecho aqui, eu faço 2 vezes ele, eu achei o nosso ΔS e eu acharia na fórmula. Só que, como eu disse, o problema desse exercício é que ele tem essa sobreposição. Então, vamos primeiro supor que não tem a sobreposição, a gente acha esse ΔS, e depois a gente subtrai dele quanto que é a sobreposição, beleza? Vamos fazer isso. E aí foi o que eu tentei começar aqui. Essa parte em azul, eu redesenhei esses triângulos que eu estou fazendo aqui em cima, e eu quero achar só esse trechinho aqui. Esse trechinho, esse X aqui. Como que a gente vai fazer essa parte? A fórmula de isso aqui eu tenho um ângulo que ele fala que é 45 graus. E ele dá pra gente que a tangente de 45 é 1. E aí vem outra fórmula de matemática que não tem nada a ver com física, mas que a gente precisa usar nesse exercício. E aí que eu tava falando pra vocês, né, que muitas vezes o problema de física tá em que a gente tem muitos conceitos de matemática que acaba tendo que fazer conta. A tangente de um ângulo, vou colocar aqui, a tangente de um ângulo qualquer alfa, vamos pôr direto aqui. Tangente do ângulo 45, num triângulo assim, num triângulo retângulo, ele é o cateto oposto, que é esse lado aqui. Cateto oposto. Todo triângulo, vocês sabem isso de triângulo retângulo? Um triângulo retângulo, ele tem 2 catetos, então os lados que são aqui formam 90 graus. Isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto, isso aqui é uma hipotenusa. Então, numa tangente, a gente faz o cateto oposto, que é esse lado aqui, e esse lado ele é o quê? Se você olhar aqui, ó, esse pedaço aqui, que é o que eu estou desenhando ali, ele é a altura do avião, certo? Então a gente tem o cateto oposto, que é a altura, dividido pelo x, que é o que a gente quer saber. Beleza? A tangente de 45, ele já dá pra gente que é 1. Então eu vou substituir aqui. 1 é igual. Opa, mas o que significa esse FG 45 igual? Isso aqui, então vou mostrar melhor. Esse T, isso aqui é tangente. E é o que ele dá aqui. A tangente de 45, ela significa Vou mostrar melhor. Aqui, ó. Quando você tem um ângulo num triângulo retângulo, você pode, a informação, você dividir esse cateto por esse cateto, isso é a definição de tangente. Então é assim, ó. Se eu escrever, alguém olhou para um triângulo retângulo e falou assim, se eu pegar aquele lado de lá, o C, cateto oposto, né, que é o de lá, e eu dividir pelo cateto adjacente, o que quer dizer? O cateto oposto é porque ele está oposto a esse ângulo, e o cateto adjacente porque ele é o que forma esse ângulo. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, esse lado aqui dividido por esse, pegaram isso e chamaram de tangente, que é a tangente do ângulo que tem aqui. E aí foi o que a gente fez aqui em cima. Ali em azul, eu peguei que ele me fala que aqui, ó, ele me deu aqui 45. Vou de cá também, ó. Ele me falou que é 45. O que é a definição de tangente? É isso que eu coloquei aqui. A definição de tangente é o cateto oposto, que é a altura, dividido pelo cateto adjacente, que é esse lado aqui de baixo. E aí eu até queria falar para vocês, eu acho que se a gente não ficar muito claro essa parte, só esse pedacinho aqui, tudo bem. Eu acho que isso é uma parte de matemática que a gente vai avançar mais, mas eu quero só mostrar isso para vocês, que a parte de física daqui não é muito complicado, o problema está mais na matemática, a gente vai avançando aos poucos depois, junto com matemática, eu vou tentando passar um pouco para vocês. Mas não se preocupa com não entender essa parte não, beleza? Eu vou só avançar um pouquinho aqui, porque a gente está acabando o nosso tempo, na real já até deu, só para mostrar para vocês o que acontece depois. Bom, vou apagar aqui. Se eu cheguei aqui, fiz isso daqui, ele já me falou que a tangente é 1, que ele deu aqui, ó, que é 1, estou só substituindo. O H a gente já tem, que é 1000, aqui. E eu vou achar o X. Quanto que vale esse X? Se eu passar o X multiplicando para lá, eu tenho que X é igual a 1000. Show. Achei isso daqui. Se eu não tiver sobreposição, é o que eu falei. Aqui é 1000, aqui é 1000. Eu simplesmente faria 2000. 50 igual a 2000 sobre ΔT, eu já acharia o resultado.
E aí você poderia até testar, fazer isso e chutar um número mais próximo num exercício desse. Mas vamos fazer aqui bonitinho como que ficaria. Ele fala que tem 20% de sobreposição. Se eu tenho 20%, quanto que dá 20% de 1.000? Eu vou tirar 20% desse 1.000 aqui, que é esse pedaço em vermelho. Vamos fazer ele aqui. Eu faço 1.000 é igual a... Não. 1.000 vezes 20%. O que é 20%? É 20 dividido por 100. Isso é a definição de porcento também. Eu tenho, por exemplo, 10%. O que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo é a mesma coisa que eu escrever 10 dividido por 100. Porque eu fiz aqui em cima. Então, 20% de 1.000. Se você fizer essa conta, ó, vou cortar o zero aqui, corta esse zero. Vai dar... Não fiz errado. Não é isso mesmo. Vai dar 200. Beleza? É isso? Boa. E aí, só que o que acontece? Eu vou tirar esses 200 desse primeiro triângulo. Então, aqui, ó, nesse primeiro triângulo, eu tenho uma sobreposição de 200. Então, eu vou tirar 200 aqui dele e 200 do outro triângulo. Então, essa distância, que era para ser o x mais x, eu vou tirar esses 20% de cada um lado deles. Então, o que eu vou fazer é, eu vou andar para fazer a conta final do meu ΔS. Eu vou ter 1.000 menos o outro lado, eu teria 1.000 menos essa sobreposição, que é o que ele andou. Então eu vou ter 1.000 menos 200. Esse risco aí é o quê? Tipo, depois de 1.000 você colocou... Ah, tá. Eram parênteses. Beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fiz isso? Eu tenho 1.000... Ai, caralho, que foi isso? O negócio saiu andando sozinho. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 1.000, que é o primeiro quadrado aqui, o primeiro triângulo aqui, que é esse pedaço aqui. E o segundo, que é o que eu tiro a sobreposição, que eu estou tirando esse vermelhinho. Ai, na verdade era mais, desculpa, gente, que é mais. Certo? O que você poderia fazer é simplesmente somar 1.000 mais 1.000 e tirar 200 do total. Vai, vou até tirar esse parênteses aqui. Então você faz 1.000 mais 1.000, que seria essa distância dos 2x, menos essa sobreposição que a gente calculou aqui. Então quanto que vai dar isso aqui? Isso vai dar 2.000 menos 200 dá 1.800 metros. Então, o que quer dizer isso daqui? A gente chegou aqui. Essa distância entre o ponto 1 e o ponto 2 do avião, para tirar foto, é de 1.800 metros. E aí a gente volta na parte da física, só isso. O problema, tudo aqui foi obter isso daqui, né? Todo o nosso problema maior nesse exercício, ele era basicamente de matemática. Porque o conceito de física dele era, agora eu faço 50, que é a nossa velocidade constante desse avião, vai ser igual a 1.800 dividido por ΔT. Aí se vocês fizerem essa continha aqui, eu passo ΔT para lá, faço igual a 1.800 dividido por 50, corto aqui, se eu fizer 180 dividido aqui, isso vai chegar que o ΔT só 32 segundos, que é a alternativa B. Difícil a questão, né? Fazer essa partezinha toda aí. Eu achei difícil quando eu fiz aqui. Mas aí, o que era a ideia aqui? Eu só queria mostrar isso para vocês, que a parte de física, foi que eu deixei em preto, ela não tem nada demais do que eu passei para vocês antes da nossa aula. Ela era inteiro velocidade igual a ΔS sobre ΔT. O problema, muitas vezes, em física, que eu quero mostrar para vocês, é isso, que a gente vai ter muita dificuldade em matemática nele. E aí a gente vai ter que fazer junto, fazer exercício, discutir, conversar com vocês. Esse exercício, ele realmente é um exercício um pouco mais complicado, e eu fiz por querer, eu quis pegar um exercício mais complicado para passar com vocês e mostrar que
a física em si não é complicada, mas a matemática que trava a gente muitas vezes. E aí vocês vão ver que quando tem exercício que é só conceito teórico de física, vocês vão matar assim, ó, rapidinho, olhar para ele e falar, pô, é isso aqui é isso. E aí, isso aqui é o quê? Se você estiver inseguro, fazer uma prova, não conseguiu fazer isso, não vale a pena. Pula um exercício desse. Ele é trabalhoso, ele demora. O conceito de física é tranquilo, mas ele é demorado. Então, é legal para a gente estudar, para entender. Isso vai melhorar o nosso conhecimento de matemática, de física. Mas, às vezes, numa prova, não vale a pena você fazer um exercício desse. E aí, eu acho que era isso, nossa aula de hoje. Acho que eu até passei já do nosso tempo. Bom, então, acho que a ideia era essa, Eric. O que eu queria dizer para vocês entendessem o conceito, entendessem a teoria, e por mais que você falasse, pô, eu não conseguia fazer um desse sozinho, tudo bem, eu acho que faz parte, eu acho que a gente está aqui aprendendo junto, a gente está no começo da nossa primeira aula, a parte foda dele era matemática, se vocês entenderam física dele, tô felizaço, é isso que eu queria, só vamos, é isso aí, Fabrício. E aí, boa, eu sei que foi um pouco mais foda esse finalzinho, nos próximos eu vou dar uma maneiradinha aí nas contas, eu vou tentar trazer mais teoria, mais uma coisa mais direta de como que é ler um gráfico, entender como que foi uma aplicação de uma força, aplicação de energia no dia a dia, e é isso aí. Valeu pela aula, gente, obrigado pela presença de todo mundo. Espero que vocês venham nas próximas aulas, que vai ser outro professor que vai dar, a gente vai intercalando, vai mudar um pouco o tema.